Senhores, boa noite. Vou falar aqui agora de um cara que foi fundamental na minha trajetória, porque eu sou uma pessoa multifacetada. O conhecimento me interessa. Então eu estou no direito porque o direito lida com a palavra. Mas eu poderia ter feito história, matemática, física, química, medicina, engenharia, inglês, letras vernáculas, teatro, administração, economia, porque o conhecimento me interessa. Desde matemática a filosofia, tudo me interessa. Mas eu pendo mais para humanas. Eu gosto mais das humanas, muito embora goste do conhecimento total. E nas humanas, eu imaginava que o direito pudesse casar a questão profissional, de você ganhar dinheiro, com a questão emocional mesmo, do prazer de lidar com a palavra. Porque para mim, a palavra é o que há de mais importante. Não há nada mais importante que a palavra. Então, fui fazer direito. É engraçado que a primeira referência que eu tive de Freire Dias Júnior, que foi, sem sombra de dúvida, sobretudo das matérias mais técnicas, né, professor de processo civil, as matérias mais técnicas, Freire foi o melhor professor que eu tive, sem sombra de dúvida. E tirando a Ana Cláudia, ele foi o melhor professor que eu já tive na vida. Eu acho até mais completo do que Ana. Mas como Ana é mais filósofa do que ele, aí eu gosto mais de Ana. Porque o discurso filosófico me atrai muito mais do que o discurso jurídico. Não que Freire não tenha algum conhecimento filosófico, tem. Mas basta ver que no Sobre a Teoria Geral do Processo, que de certo modo é um livro de filosofia do processo. Ele faz uma citação de Heidegger, de que pensar é agradecer. Eu tenho até que perguntar a ele de onde é que ele tirou essa citação. Então, vou até escrever um e-mail para ele aqui, neste instante, perguntando isso. Quem sabe, por algum milagre, ele responde a um mero mortal como eu. Ele que está no Olimpo dos deuses jurídicos brasileiros, grande Freire. E tem lá uma citação de Heidegger. Então a filosofia não é estranha a Freire, muito embora o forte dele seja o pensamento jurídico mesmo, técnico, normal e além, né? Normal e além do normal, mas conhecimento mais técnico, de matérias mais de um paradigma mais da racionalidade jurídica aplicada ao andamento processual mesmo, à vida prática. Ana já traz um pensamento mais geral, uma reflexão sobre as bases do direito, um corte mais filosófico em cima do direito. Então me atrai mais do que o tecnicismo. Não que Freire se reduza a uma técnica, mera técnica, não. Mas o discurso mais filosófico me atrai mais. Isso tudo para dizer que Ana Cláudia Guzmão foi a maior professora que eu já tive. Tirando Ana, Freire Dias, sem sombra de dúvida, o maior professor que eu já tive. É a maior referência literária no direito, para mim. Poucos autores escrevem no mesmo nível de Freire. Freire além do fato de ele ser prolífico, um cara que escreveu muito, que publica muito, que eu acho isso importantíssimo. Há autores muito bons que têm 1 ou 2 livros publicados, que têm um conhecimento equivalente ao de Freire, mas não publicam. E é aquele negócio, uma moeda no fundo do oceano não serve para nada. Uma moeda de ouro no fundo do oceano não serve literalmente para nada. Então, o fato de Freire dar esse empreendimento, fazer esse esforço para escrever, para publicar, me parece algo de uma magnitude incrível. Incrível, porque é uma doação. Não importa que ele ganhe dinheiro com a publicação dos livros, porque por mais que o cara venda, sei lá, 100 mil livros, digamos que ele ganhe uma grana, uma determinada grana com isso, é muito pouco
diante do que você distribui com o conhecimento de um livro. A referência não é de preço, é de valor. Então todo conhecimento que você dissemina não tem preço. Não tem preço. Sobretudo na quantidade que Fred empreende. É avassalador. Você publicar uma coleção, você está publicando artigos, você está organizando um livro fantástico, os 2 volumes da Teoria do Processo Mundial, fantástico, um panorama mundial do direito processual, fantástico. 2 catataus desse tamanho, só tem o volume 2, porque o volume 1 esgotou e não foi mais relançado. Até pedi a ele para relançar. Ou então tirar uma xerox lá na Católica, algum lugar que tenha o livro. Eu preciso ler aquele livro fantástico. Como Revisitando a Teoria do Fato Jurídico, importantíssimo, que vai a Marcos Bernardo de Mello, que foi a Ponte de Miranda, fantástico. A Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais, que revisita a teoria de Ponte de Miranda, que tenta avançar com ela, fantástico. Agora a tese dele de livre docência sobre a teoria geral do processo, um livro de uma dimensão imprescindível. A teoria geral do processo no Brasil certamente é antes e depois de Fred, indubitavelmente. Fred quebra assim metade da doutrina de teoria geral do processo nesse livro. Os autores nunca serão mais os mesmos depois desse livro. Há questões ali irrefutáveis, sobre as quais não se debruçava no país. É algo assim que impressiona. Inclusive, enquanto professor, quando a primeira vez que eu vi Fred, eu devo tê-lo visto ainda na Católica, mas eu não sabia que ele era ele. Passava aquele sujeito gordinho, de terno, muito jovem. Eu não sabia se era professor, se era um estudante mais já graduando. E eu me lembro que pegando um determinado horário para fazer uma grade, eu vi lá, acho que era Teoria Geral do Processo, ou Processo 1, Fred Didier. E eu pensei, com meus botões, eu não tinha ninguém para me dar uma referência daquele professor, não sabia quem era, eu não gostava de processo, detestava processo. Tinha professores horrorosos de processo. Os caras davam processo parecendo que estavam colocando alguém no campo de concentração. Ninguém falava em princípios constitucionais. Era só uma questão mesmo técnica, abusada, chata, de condições, de pressupostos, de modelos, de artigos. Não que isso não seja importante, mas era muito quadrado o negócio. Sabe? Era uma coisa assim estanque, era uma coisa limitada. E nada contra os professores, eles faziam o máximo que podiam, mas eu estava procurando outra coisa. E me lembro até que a professora Ana Lúcia Berbert, em administrativo, que eu não gostava de administrativo também, passei a gostar até por causa de Ana Lúcia, ela dizia que eu não raciocinava juridicamente. Até hoje eu me lembro disso, porque às vezes eu me pergunto se eu raciocino juridicamente. E se por um lado é ruim não raciocinar juridicamente, porque você não move os mesmos elementos que os juristas pensam, por outra é uma vantagem, porque você pensa fora da caixinha. Você pensa através de outros instrumentos. Então o seu pensamento é mais arriscado? Porque você vai pensar fora. Mas ao mesmo tempo pode ser mais brilhante, pode ser mais criativo, pode ser mais efetivo. É uma questão de você levar esse pensamento à frente e batalhar por ele. Eu sempre lembro disso porque me marcou muito esse dito de Ana Lúcia Berbert. Você não pensa juridicamente, mas penso. Percebe? E o mais importante é pensar, gente. Vamos pensar. Pensar e sermos efetivos. E acreditarmos no nosso pensamento. Como Steve Jobs acreditou no dele. Acho que devemos pensar nesse nível e nesse nível de ambição. Sem medo de ambicionar. E é isso que eu admiro mais em Fred. Fred ambicionou. Por isso que ele é o maior autor da Bahia hoje e um dos maiores do Brasil.
E da nova geração, sem sombra de dúvida, Fred Didier é o maior processualista de sua geração, sem sombra de dúvida. Indubitavelmente. Sabe? Indubitavelmente. Então me recordo, fazendo uma grade, tinha lá o nome Fred Didier, acho que em processo 1, algo assim. E eu não tinha referência daquele sujeito, e com o nome daquele, Fred Didier, eu pensei, deve ser um carrasco, deve ser um miserável, o professor desse. E aí eu já não gostava de processo. O cidadão me tem um nome desse. Pô, eu não vou pegar um cara desse, esse cara vai me matar. Fiquei pensando lá com os meus botões, né? Resultado da brincadeira. Fui ao... Peguei outro professor, enfim, fiz as cadeiras de processo aos trancos e barrancos. Acho que eu não perdi nenhuma, mas assim, passava mediocremente. Uma coisa horrível. E fui fazer o intensivo no Juspódio, que hoje é Juspódio LFG, mas na época era só Juspódio. Muito embora tinha professores que davam aula na LFG, etc. E em convênio, mas ainda não era do grupo. Acho que isso final de 2003, começo de 2004, alguma coisa assim. Ia pra lá todo dia, assistia aquelas aulas. E fiquei muito impressionado quando eu vi dois professores me impressionaram logo de cara, que foi Fred e Júlio César Guzmão, um velho promotor já falecido, que dava processo penal. E Júlio era fantástico, um cara muito sério, muito técnico, muito organizado. Júlio, sinto falta de Júlio até hoje por essa boa fé que ele tinha. Mas voltando a Fred, vi aquele sujeito ali, gordinho e tal, dando aula. E ele tinha uma certa pose, era engraçado. Eu não sei nem se ele sacava que transpirava essa pose. Era engraçado. E eu era muito jovem, eu devia ter uns 23 anos, sei lá, uma coisa assim, 24. Eu era muito jovem. Porque como diz Nelson Rodrigues, nós somos crianças até os 29, 30 anos. Até os 29. Um homem não sabe dar boa noite a uma mulher, dizia Nelson Rodrigues, e com razão. E dizia Nelson também que jovens envelheçam, com razão também. Pelezinha linda não resolve sua vida, sabe? O que resolve é pensamento e atitude, pensar e agir. É isso que resolve a vida. Então, me lembro de ver a aula de Fred, ele discorrendo lá sobre os assuntos. Eu não sabia nada de processo, até hoje sei pouco, mas me dedico, né? Tenho muitos livros de processo e me dedico a investigar o processo, conhecer o processo, tentar analisar os autores, tentar amadurecer o meu pensamento processual. Mas naquele momento eu praticamente era um neófito no processo, era uma pessoa muito limitada no processo. Quando vi Fred dando aula, eu tive duas impressões. Uma, esse cara é muito boçal. Outra, esse cara é muito inteligente. E fiquei nessa dubiedade, eu não sabia o que sentir por ele, se aversão pela boçalidade ou se admiração pelo conhecimento. Aí caminhei com essas duas impressões. Até que numa determinada aula, salvo engano, sobre competência, não sobre representação, acho que sobre representação, uma coisa assim, sobre legitimidade e representação, que ele falava sobre, ele deu um exemplo com aquela música Esse Amor, de Caetano Veloso, de um disco do começo dos anos 80, acho que um disco de 84, uma coisa assim. E aí, eu não conhecia Esse Amor, e olha que eu conhecia muita coisa de Caetano, mas não conhecia aquele disco, aquela música Esse Amor. Não, acho que é do disco Estrangeiro, de 89, se não me engano é isso. Deixa eu até olhar aqui no Google, mas eu acho que é do Estrangeiro, de 89. E aí ele falando da música Esse Amor, sobre a carne da palavra, que Caetano fala lá, carne da palavra, carne, no sentido de que o membro do Ministério Público apresenta
o Ministério Público. Ele não representa, ele representa, ele é parte do Ministério Público. É o Ministério Público ali falando. Então ele fazia esse trocadilho, esse apoio na obra de Caetano para explicar aquele fato ali. E aí, eu acho que é no Estrangeiro. É no Estrangeiro. Então é de 89. Que, salvo engano, o Estrangeiro é de 89. E aí, ali eu passei a admirá-lo. No momento que ele jogou Caetano Veloso, eu digo, esse cara é diferenciado. Porque é isso, um álbum de 89. O cara jogou Caetano, misturando Caetano com Processo, aí me ganhou. Eu digo, pô, esse cara é fora do sério, o cara é fora do comum. A partir dali, Fred se tornou para mim uma referência básica. E ele é 4 anos mais velho do que eu, quer dizer, se na época eu tinha 24, ele tinha 28. E já estava fazendo o doutorado, na PUC. E aí, ele fazendo doutorado na PUC, dando aula pra gente lá. E depois de alguns anos, acho que em 2006, 2005, 2006, eu fui fazer o intensivo de novo. Até me mudei lá para perto da sede. Tá tocando aqui o Estrangeiro, o Richamor do Estrangeiro. E aí fui fazer o intensivo novamente. E Fred, já encontrei Fred de uma maneira mais ainda diferenciada, porque ele estava muito mais tranquilo. Eu já não notava mais aquele ar de boçalidade que ele tinha. Ele tinha uma certa afetaçãozinha, porque era um cara muito novo e que venceu muito, sabe? Que estava ganhando dinheiro, que estava publicando livro, que não encontrava adversários à altura. Sobretudo aqui na Bahia, sabe? Quer dizer, não tinha, ele ia ver alguém que podia ombrear com ele, sei lá, São Paulo, Paraná, um Marinoni, uns caras assim, um Scarpinella, sabe? Então, não tem como o cara muito novo, com tamanha vitória, não subir um pouco para a cabeça, é normal. Mas aí ele normalizou. Acho que a maturidade chegou ali pelos 28, 29 anos. E o velho Fred se torna de fato diferenciado, muito tranquilo. Cara, ele já, nessa época ele já estava andando de camiseta e calça jeans. Eu achei fantástico. Porque pra mim o grande luxo não é você andar de terno, é você poder andar de jeans e camiseta. Então nessa época ele já estava de jeans e camiseta. Vou pegar uma aguinha aqui. Aí nessa época ele já estava andando de jeans e camiseta. Aí eu digo, pô, o cara que pode dar suas aulinhas de jeans e camiseta é fantástico, sem ficar escravo do terno e da gravata, que pô, ficar escravo do terno e da gravata é a pior coisa que tem no mundo. Aí, a partir dali, desse reencontro com o Fred, eu verifico que a matéria mais importante que tem é processo. A matéria mais importante que tem. Porque você pode saber muito direito material e se quebrar no processo. Você pode saber pouco direito material, mas saber manejar o processo e aí você leva. Então, me pareceu... E você vai efetivar o direito material a partir do processo. Sem processo, o direito material não é nada. Salvo num mundo de muito ethos, né, de um mundo muito ético. Como não é o caso do nosso, muita coisa tem que ser efetivada via judiciário. Então o processo é o coração mesmo do direito num país ainda que se constitui, que estabelece a sua civilidade, estabelece o seu ethos. Aos trancos e barrancos, mas estabelece. Em 100 anos teremos uma civilização muito interessante no Brasil, sem sombra de dúvida. Então nesse momento eu enxergo a importância de Fred, e a partir desse momento, sobretudo com o aparato
que Ana Cláudia Guzmão deixou para mim no meu entendimento da vida, das coisas, da seriedade, de não ser uma pessoa da doxa, de não ser uma pessoa menor, de não ser uma pessoa que se perca em brincadeirinhas bobas, tolas, em novelas e questões menores. Nada contra as novelas, apenas dizendo que tem tanta coisa por fazer que não dá para ficar vendo novela no momento. Mas nada contra. E é preciso empreender um pensamento, a ação, a escrita, a reflexão, colocar isso para frente mesmo, fazer mesmo o mundo girar a partir de ação e reflexão. E Fred é um cara que faz isso. Fred é um cara que faz isso com brilhantismo. Com brilhantismo. Eu tenho a coleção dele aqui. Tenho vários livros dele, por sinal. Devo ter uns 10 livros de Fred aqui. Ele deve ter uns 30 publicados, ainda falta comprar mais 20. Mas eu chego lá. Por quê? Porque o cara de fato empreendia. Eu já recebi e-mail de Fred 5h40 da manhã, tirando dúvida. O cara 5h40 da manhã está acordado. Mas o cara que podia estar no Anais, como diz a galera da antiga, né? Podia estar no Anais. O cara 5h40 da manhã está disparando e-mails. O cara tem livros de, sei lá, 700 páginas escritos, com referências punks. Ou seja, não é só que o cara sentou ali e escreveu. O cara sentou, pesquisou, colocou a referência, nota de rodapé, foi buscar. Isso não é fácil. Quem escreve sabe o quanto dá trabalho isso. Porque a gente, para fazer um mísero artigo de 10 páginas, sua muito a camisa e quebra muito a cabeça. Imagine para você fazer, mesmo que a 2, 4 ou 6 mãos, um determinado livro. É preciso ter muito trabalho, muito esforço. E ainda dar aula, ainda coordenar pós, sabe? Fazer uma série de coisas que ele realiza. Dar palestra, conduzir processo, escritório, etc e tal. Mas a minha maior admiração a Fred é a capacidade, a maneira fácil como ele lida com os conceitos, a maneira fácil como ele concatena as ideias, a maneira fácil, parece uma brincadeira, a maneira como ele joga os conceitos e caminha com os conceitos processuais nas aulas. Como você fala uma determinada coisa e ele pega o conceito ali e diz, não, a premissa aí tá errada, você está partindo da premissa falsa, porque é isso, isso e isso. E fica cristalina a questão. Fica cristalina a questão. Só um exemplo bobo. Eu conversava uma vez com ele numa aula sobre um livro Na Toca dos Leões, sobre a W Brasil, a agência W Brasil, que Fernando Moraes tinha escrito. E tinha tido uma decisão, se não me engano, em Goiás, pedindo o recolhimento do livro. Por conta de uma questão lá, alguém entrou na justiça contra o livro e tal. E aí eu perguntei a Fred, nesse caso não seria uma censura prévia e tal? Fred imediatamente atinou, não, censura prévia não, porque o livro foi publicado. É uma censura, mas não prévia. Só para dar um exemplo bobo. Mas Fred é o cara que pegava na filigrana, sabe, o combate que ele tem com o primeiro artigo dele publicado na revista de processo, um REC às condições da ação. Quer dizer, não existe as condições da ação, sabe? Até hoje as pessoas ficam debatendo isso, é uma coisa que já era para estar morta. E ainda há esses debates, uma perda de tempo muito grande com isso. Fred, recém-formado, já tinha esse artigo pronto, que ele mostra a Marinoni e, por intermédio dessas relações, eu não sei se chega na revista de processo por intermédio de Marinoni ou por intermédio de Barbosa Moreira. Mas chega a revista de processo e é publicado o artigo dele. Um cara recém-formado, um cara que não era ninguém, vamos dizer assim, entre aspas. Então ele tem até um discurso que eu acho muito bonito, que é sobre Pedras e Castelos, um discurso Paranenfia de 2008.1, em que ele fala que ele teria sido criado para ser funcionário da Caixa, porque era uma profissão que tinha carreira pública, que tinha férias, FGTS, 13º, não sei o que. Imagine, o cara ser criado para ser
funcionário da Caixa, nada contra, pelo amor de Deus. Até eu queria estar lá dentro. Mas a questão é assim, uma pessoa da qualidade de Fred não podia ficar naquele nível. E Fred luta, estuda muito. Esse é o grande diferencial de Fred. Ele estudou muito. Não é só o fato dele ser inteligente. Tudo bem que ele pega as coisas fácil. Mas se ele não sentasse para estudar, não pegava. Porque não vai entrar por osmose na cabeça dele. Não vai sair da estante e entrar na cabeça dele. Quer dizer, o cara se dedicou. O cara, por exemplo, leu Pontes de Miranda. Quem é que leu Pontes de Miranda no Brasil hoje? Sobretudo na nova geração. Pouca gente. Fred leu Pontes de Miranda. E boa parte da obra de Pontes de Miranda. Certamente do Tratado de Direito Privado, dos comentários ao Código de Processo, certamente ele leu muita coisa dessas duas obras. E faz seleção para professor substituto, dá aula em cursinho, perde o concurso para juiz, é até mal visto por algumas pessoas por perder o concurso para juiz, o que prova que o concurso não mede ninguém. Não julgar as pessoas se passaram no concurso. Fred nunca passou no concurso para juiz, até porque desistiu e foi advogar e brilhou muito mais na advocacia. E para mim, mais importante do que se ele ganha muito ou pouco na advocacia, muito mais importante do que isso é o amor que Fred tem ao conhecimento. Nesse sentido, Fred é um sábio. Nesse sentido, Fred é um filósofo. Porque ele é uma pessoa que tem amor ao conhecimento. É um cara que dá a sua vida ao conhecimento. Então, ele não está ali brincando, ele não está ali para fazer pose. E essa é a maior, não está ali para aparecer. Fred é um cara que não está aí para aparecer. É um cara que está aí para distribuir o conhecimento, para mostrar o conhecimento às pessoas, para evoluir esse conhecimento. É um cara que você pode ler o livro dele, tem citação de questões que alunos falaram em sala de aula. Tem uma questão que um carinha fala sobre competência, a competência do juiz em matéria que não é de sua competência, que ele teria pelo menos a competência, digamos assim, de dizer que aquela matéria não é dele, né? De sair fora da matéria, vamos dizer assim. Pelo menos a competência mínima para dizer que não tem competência acerca daquela matéria, que foi uma questão dita por um rapaz em sala de aula, e ele coloca a nota de rodapé dando crédito ao garoto daquele fato. E por acaso eu me lembro muito bem disso, porque na época eu fazia filosofia na UFBA e não concluí o curso, mas cheguei a estudar um pouco filosofia na UFBA. E eu ia assistir aulas de processo de Fred sábado de manhã na UFBA. E me lembro desse rapaz falando isso. E depois, quando eu li no livro dele, eu me lembrei do fato que eu vi o cara falando isso. E Fred publicou o que o cara falou. Quer dizer, tem gente que não cita nem os autores pelos quais se baseou. Tem gente que esconde até dos alunos que livro lê. Fred cita os alunos. Então, é uma coisa paradigmática. Sabe? É um novo patamar no pensamento jurídico, né? De humildade, de tranquilidade. Entendeu? É um cara que ouve as pessoas, que dialoga de fato com elas. Então, aqui tem até esse discurso dele, né, sobre Pedras e Castelo. É muito legal, porque ele tem um trecho que ele diz aqui. Quando teve o concurso para juiz. Quer ver? Aqui. Ele passou... Imaginava então, se passar da segunda fase, já posso começar a pensar na comarca que devo escolher quando for nomeado. Passou da segunda fase, também com nota quase mínima, porque a primeira fase ele tinha passado com a nota mínima também, quase mínima. A segunda também, porque era tudo, né, muitas matérias e tal. A terceira fase, para ele, era favas contadas. O candidato deveria fazer uma sentença envolvendo exatamente a matéria que era seu domínio, pois dela era professor.
Ademais, como vocês já sabem, se algo ele aprendeu a fazer durante a faculdade, certamente foi uma sentença. Estava tranquilo. É água, viu? Foi reprovado. Nota 0 na sentença. 0. Sem exagero. 0. Não levaram nada do que ele escreveu em consideração. Ele foi reprovado exatamente na disciplina que ensinava. O seu sonho, que também era de seus pais, não se realizou. Prestações do carro para pagar, cujo valor era igual ao que ele recebia como professor substituto, professor de um curso preparatório para a carreira jurídica, aquele que deveria ensinar como ser aprovado, havia sido reprovado. A situação era delicada. Não poderia pedir demissão do curso. Não poderia pedir demissão do curso, pois assim não teria dinheiro para fazer frente às suas despesas, além de poder parecer a todos que realmente admitia não ter condições para exercer o magistério. Resolveu então enfrentar a turma cujas aulas iniciariam em 2 semanas. Não houve tempo. Logo após o resultado, o dono do curso lhe procurou e o demitiu, sob o fundamento de que a turma havia feito um abaixo-assinado recusando-se a assistir às aulas de um jovem professor inexperiente e que, além de tudo, havia sido reprovado no concurso. Além da queda, o coice. As pedras do caminho forçaram o nosso menino a refazer seus planos. Não gostaria de submeter-se a outro concurso, tendo que estudar disciplinas de que não gostava. Além disso, para preparar-se adequadamente, não poderia assumir outro compromisso, além das aulas como professor substituto, que de resto lhe propiciavam a sua derradeira remuneração. É muito massa a história. Um dia na praia, conversando com sua namorada, que depois se tornou sua esposa, e um velho amigo, teve uma ideia. Por que não abrir um escritório de advocacia? Convidou o amigo, que como ele era do mundo jurídico e também jamais imaginara ser advogado. Queria ser promotor como o pai. O amigo aceitou o convite prontamente. O escritório começou na praia, sem clientes nem dinheiro. Chamaram mais 2 colegas. Cada um dos 4 deveria conseguir R$1.000. O protagonista dessa história não tinha dinheiro, como vocês sabem. Procurou alguns amigos e ofereceu-lhes um curso sobre determinado tema. Os amigos, como bons amigos, acolheram a ideia, permitindo que pudessem angariar sua cota parte no capital social. Só um parêntese. Por isso que eu falo a importância do estudo, do conhecimento. Fred conseguiu inteirar os R$1.000 dele dando aula, porque ele sabia muito. Tem gente que sai da faculdade e não sabe nada. Simplesmente nada. Não tem condições de dar uma aula nem a um primeiro-anista de direito. Então o Fred já sai preparado. Naquele momento, ele poderia dar aula em qualquer lugar do Brasil. Mesmo que não fosse completo, mesmo que não tivesse tanto conhecimento quanto tem hoje, ele tinha muita base, muito fundamento nas matérias que estudou. Então isso é muito importante. Voltando, o início foi muito difícil. O escritório passou por maus bocados, goteiras, faltas de clientes, dinheiro suficiente para a aquisição de um telefone, que naquela época ainda não tinha a privatização, ainda era caro, né? Telefone e tal. Aquisição de um telefone, ausência de pessoal, não havia secretário nem estagiário, etc. Além disso, o nosso menino enfrentava uma desconfiança em sua casa. Os pais viam grandes incertezas na carreira de advogado e professor, não apoiando a ideia do filho de abandonar o projeto de um cargo público por eles tão almejado. As coisas começaram a melhorar, porém. Aquela turma que o havia expulsado pediu ao final do semestre que ele retornasse, agora para dar algumas aulas de revisão, já que não haviam gostado do professor que o substituíra. O dono do curso ligou, convidando-o. O convite foi aceito e a aula de revisão um sucesso. Os alunos pediram outra, novo sucesso. Os alunos que o rejeitaram antes de assistirem às suas aulas, agora o aplaudiam após conhecê-las. O dono do curso fez-lhe então uma proposta.
que assumisse toda a disciplina no semestre que viria. Ele aceitou com duas condições. Já se sentia autorizado a impô-las. Deveria ganhar uma remuneração X e somente daria tais e quais pontos do programa. A partir desse dia, sua vida começou a mudar. O escritório crescia, já havia estagiário e secretária. Os convites para o magistério começaram a chegar. Ao final do ano já abundavam. O tempo passa e o menino que foi programado para ser caixa da caixa e juiz se torna um advogado respeitado, professor de várias instituições de ensino, mestre e doutor em direito, autor de livros e, algumas vezes, até homenageado pelos seus alunos. Das pedras do caminho fez um belo castelo. Seus pais certamente estão muito orgulhosos do seu filho, que, sem ter seguido os caminhos inicialmente traçados, se tornou aquilo que qualquer pai espera de seu filho se torne. Uma pessoa feliz, um homem de bem, realizado profissional e familiarmente. E por que lhes conto essa história nesse momento? Porque gostaria de falar algo que pudesse servir a você e a seus pais. Contardo Caligares, psicanalista bastante conhecido que escreve na Folha de São Paulo, disse algo que me emocionou muitíssimo e me serviu de mote para a elaboração desta minha mensagem. A propósito do filme Ratatouille, em que um rato quer ser chefe de cozinha. Ele diz: se você fosse um rato e quisesse ser chefe, qualquer orientador lhe daria o conselho seguinte: esqueça e sonhe com algo diferente. Sua família também faria o impossível para você mudar de ideia. O rato do filme, cabeça dura contra tudo e contra todos, torna-se cozinheiro, dedicando-se ao que sabe fazer, a realizar quem ele é, como diz Caligares. Arremata o psicanalista ítalo-brasileiro. Quando pensamos no futuro de nossos rebentos, temos em geral uma visão limitada, preocupada com a possibilidade de seus desejos. Na maioria dos casos, preferimos que ele tenha desejos plausíveis. Parece lógico, mas o problema é que medimos esse plausível a partir da lição dos nossos próprios limites ou fracassos. Isso sem mencionar a nossa vontade de guardar os filhos por perto e eventualmente nossa inveja, que é inconfessável, mas existe. Nem sempre é fácil aceitar que nossos filhos inventem para si uma vida melhor do que a nossa. O que ele disse abalou-me profundamente. Lembrei-me de imediato da história do nosso menino. Foi inevitável, emocionei-me. Sou pai, quero que meus filhos tenham desejos plausíveis, quero a sua segurança e felicidade, quero que estudem na Alemanha, falem 4 ou 5 línguas, gostem de literatura e cinema, sejam melhores do que eu, tudo claro, de maneira plausível, sem risco ou aventuras. Mas será que estou certo? Palavras de Fred. Será que estou certo? Muitos de vocês têm seus projetos, que quase sempre coincidem com os projetos de seus pais. Certamente, a partir de agora, na execução de que planejaram, obstáculos surgirão, derrotas serão inevitáveis. Construirei meu castelo? Você perguntará. Sim, certamente. Não necessariamente como planejado, com os quartos e localização inicialmente previstos, mas do seu jeito, de acordo com a sua história, realização de um sonho possível, tão belo quanto o outro, só que real. Pense nisso. Eu penso nisso todo dia. Há um filme antigo e muito famoso, A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra. Traz uma mensagem que, neste momento, merece ser relembrada. O filme começa com a tentativa de suicídio de George Bailey, que tenta atirar-se de uma ponte. Um anjo aparece e pede que ele reconsidere essa decisão. Lembra-lhe da sua importância para a vida de uma série de pessoas. Conduz George Bailey em uma viagem no tempo, mostrando pequenos momentos de sua existência em que sua existência foi determinante na vida de uma pessoa. O objetivo é mostrar a Bailey como ele é uma pessoa imprescindível, como sem ele, outras tantas pessoas teriam um destino trágico ou infeliz. O filme conta essa viagem ao passado, como se trata de um filme com final feliz,
Obviamente, Bailey acaba por não se suicidar. A cena final é para mim antológica. Bailey comemorando o Natal com a sua família e o anjo proferindo a célebre frase: estranho, não? Cada um me toca em tantas vidas que, ao partir, deixa uma terrível lacuna. Fred diz: eu sempre quis ser professor da UFBA. Sempre quis vestir esse traje esquisito. Sempre quis ser paraninfo. Preparei-me para isso, desde o dia em que ingressei como aluno no curso de bacharelado, 19 de abril de 1993. Comecei como professor substituto. Passei 4 anos afastado da faculdade, um pouco sem esperança, pois imaginava que não haveria concurso em curto espaço de tempo. Em 2004, retornei à UFBA, agora na qualidade de professor efetivo. Por uma dessas coincidências, fui designado para 2 turmas que iniciavam o curso de Direito Processual. Pude acompanhá-las durante 2 anos e meio, em alguns casos por 3 anos. Esse grupo de alunos é para mim muito especial, pois simboliza a realização dos meus mais importantes projetos de vida. Esses alunos saíram da faculdade aos poucos, nas últimas 3 colações de grau. Fui escolhido como patrono em 2007.1 e paraninfo em 2007.2. E agora? Não pude falar aos primeiros, pois, como disse, era patrono. Em fevereiro, no discurso que fiz durante a colação de grau, em que muitos de vocês estavam presentes, disse que aquela turma era a melhor turma que já tive em minha vida, que eles eram excelentes. Afirmei, inclusive, que para muitos isso não era novidade, pois o dizia em sala de aula frequentemente. Muitos de vocês procuraram-me para questionar por que a referência àquela turma apenas. E a gente, Fred? Perguntavam. Respondo-lhes agora publicamente. Para mim, essas 3 últimas turmas de Direito da Faculdade de Direito da UFBA são uma única turma, são a minha turma. Grupo de alunos que agora partem em busca do sucesso profissional e a construção dos seus castelos. Pessoas que talvez sem saber tocaram em tantas vidas. Vejam quantos estão aqui presentes para homenagear-lhes. Foram tão importantes para tantas outras pessoas que ao sair da nossa faculdade, gostariam que soubesse disso. Deixam em minha vida uma terrível lacuna. Vocês são parte representativa do castelo que construí, com as pedras que encontrei pelo caminho. Muito obrigado e sejam felizes. Fred Dias Júnior, 25 de julho de 2008. Eu recomendo a leitura desse texto, recomendo a leitura dos discursos de Fred, porque nos inspiramos na vitória dele. Cada dia que eu estudo, cada dia que eu leio, cada dia que eu escrevo, que é muito pouco perante o que Fred faz, eu faço porque Fred abriu um caminho. Fred se dedica a esse negócio. Fred não está surfando, não está chupando picolé, não está perdendo tempo com outras coisinhas. E ele se diverte, não é uma pessoa completamente nerd, mas é um cara que pega boa parte do tempo dele para empreender o conhecimento, para construir o conhecimento. Fred faz desse país melhor. Basta ver suas reflexões, no próprio YouTube tem, suas reflexões sobre o novo Código de Processo Civil brasileiro, a mais importante lei não penal do país. Basta ver suas reflexões sobre o ensino jurídico, sobre a teoria geral do processo, sobre o direito processual civil, sobre o novo paradigma dos princípios, como tem uma pequena palestra dele no TRF4 que está no YouTube, e que ele discorre brilhantemente sobre a questão dos princípios, e para dizer acerca uma visão metodológica do projeto, para dizer que não é um projeto simples, não é um projeto que as pessoas vão aplicar facilmente. Tem que ter muita bala na agulha, tem que ter muita farinha no saco para aplicar esse novo Código de Processo que vem por aí, e as pessoas não estão se dando conta da dificuldade que vai ser isso e não têm se preparado para a dificuldade que vem isso. Fred é o cara que, por exemplo, ao fazer o curso em Portugal, salvo engano, pós-doutorado ele fez em Portugal, uma professora diz a ele, uma coisa assim, uma sutileza. Ele se refere a uma tradução do BGB, salvo engano, da Boa Fé,
E ele se refere, como a gente se refere aqui, a boa-fé objetiva. E a professora atina a ele que... Por que boa-fé objetiva? Por acaso tem uma boa-fé subjetiva? A gente está lidando sempre com uma boa-fé subjetiva. Então, parece àquela professora que seria melhor discorrer em termos de boa-fé. Simplesmente boa-fé, ponto. Como os alemães fazem. Então são esses pequenos toques, sabe, que fazem toda a diferença na literatura freudiana. Eu acho até que haverá algum momento que um cara com o pensamento da envergadura de Freud, ele chegará a pensar a própria cultura, como Calmon chegou a pensar também. Eu acredito que ele ainda vai escrever livros, ensaios sobre o Brasil. Em algum momento tocará, mesmo que tangencie a questão jurídica, mas dado mais à cultura, mesclando isso. Como o livro de Calmon sobre os juízes, julgando que não julgam, Direito, Poder e Processo, só me engano, um livro nesse tom. Eu acho que Freud tem capacidade de escrever um livro nesse tom. E faltam juristas escrevendo livros nesses tons. Eu gostaria de ver no mundo jurídico, de certa forma, sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida, esse livro de Freud, o mais novinho, o livro da capa branca, fantástico, porque está lá na sala, esse livro, não está aqui perto, senão eu mostrar para vocês, um livro fantástico. Eu vou fazer um vídeo só com os livros de Freud, falando deles. Sobre a teoria geral do processo, é um livro que arrebenta com tudo. Arrebenta com tudo, é um livro fascinante. Recomendo muitíssimo. Eu acho que esse livro, como a própria tese de doutorado dele, Pressupostos Processuais e Condições da Ação, são livros que já vêm abrindo esse caminho de abertura, sabe, que sai mais da técnica, ainda nela, mas abrindo a visão. O Sobre a Teoria Geral do Processo, que é um livro pequeno, 100 e poucas folhas, mas extremamente denso, extremamente contundente. Essa, para mim, é a maior grandiosidade de Freud, é que ele doa o pensamento dele a nós. Eu posso estar aqui no meu quarto, lendo um livro que esse cara escreveu. Ele poderia não ter escrito, ele poderia apenas usar aquele conhecimento para ele, para algumas aulas que ele dá e para os processos dele, e não compartilhar esse conhecimento, e ele o faz, e ele compartilha esse conhecimento, ele não guarda só para si. Ele é um cara que dissemina o conhecimento. Então, no momento que ele avança e dissemina esse conhecimento, toda uma geração o acompanha, toda uma geração caminha com Freud. Disse a ele, e pretendo dizer pessoalmente, Freud, sem você o direito brasileiro hoje seria menor, seria menos altivo, teria avançado menos. E esse é o maior respeito que eu tenho a Freud. O fato de ele ajudar as pessoas a aprimorarem o seu pensamento jurídico, a sua literatura jurídica, a seu modo de escrever, porque vendo como ele escreve, a gente aprende a escrever também na hora que vamos debruçar sobre nossos textos e tentar escrever juridicamente e tentar pensar juridicamente, não estritamente ou estaticamente, mas dando abertura de mundo, tendo a visão aberta para a Constituição e para a vida. Porque é para isso que serve o direito, para aprofundar a vida. Como diz José Guilherme Melchior, em A Natureza do Processo, que não é o processo jurídico, é o processo do pensamento, o processo da ideia, o processo da sociedade, o processo da construção. Diz Melchior, a natureza do processo é o progresso da liberdade. Se disser isso para o direito, para a Constituição, para o direito processual civil, me parece que continuaremos a citar Melchior também, até para a esfera jurídica, ou para qualquer esfera de pensamento que se respeite. Pensar e agir é progredir a liberdade, é ampliar a liberdade. A natureza do processo é o progresso da liberdade, sem sombra de dúvida. E Freud é um cara que progride a liberdade. Freud é um cara que ajuda a construir a liberdade. Esse é o depoimento que eu gostaria de fazer acerca de Freud. Peço perdão se não foi a melhor fala,
mas outras virão e aprimorar-me-ei nesse sentido. Fred é um cara o qual eu respeito, sobretudo por essa capacidade de trabalho. Eu mesmo não tenho 40% da disposição dele de trabalho. Espero chegar um dia a uns 30%, 35% da capacidade de trabalho que ele tem. E recomendo a leitura do site dele, dos livros dele, dos editoriais dele a todos. Quero até ver se eu leio alguns editoriais, alguns textos dele aqui e jogo no YouTube, para disseminar mesmo e gerar discussão e fazer com que as pessoas pensem e escrevam e debatam com o Fred e respondam e questionem e vivifiquem essa motricidade de pensamento, essa capacidade de a gente tentar ir além. Agradeço a todos, grande abraço, tudo de bom.